Convido a todos a abrirem as suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, capítulo 9, versos 6 a 15. Segunda aos Coríntios, capítulo 9, versos 6 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito: deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Pai, fala agora, Senhor, aos nossos corações através da exposição da tua palavra. Que o homem que há de expor seja reduzido, teu Espírito exaltado, teu Filho glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Paulo então designa Tito e dois irmãos, que ele não fala o nome, pregamos a semana passada, para cuidarem da oferta aos Coríntios, da oferta dos Coríntios, que seria enviada para a igreja de Jerusalém. Paulo passa a descrever como essa oferta deve ocorrer. Então ele vai descrever isso aqui. Vale ressaltar que o texto agora não está enfatizando dízimo. A semana passada eu expliquei, mas eu creio que cabe explicar outra vez. O texto está falando de oferta. E oferta e dízimo são coisas distintas nas Escrituras. O dízimo diz respeito a uma regularidade de uma entrega para que haja mantimento na casa do Senhor. A oferta, na Bíblia, aponta sempre para algo designado, para algo que está sendo preparado. No caso aqui, a ajuda de alimentos ou de dinheiro para a igreja de Jerusalém, para os crentes da igreja de Jerusalém. No nosso caso, nós temos ofertas muitas vezes que levantamos para missões, que levantamos para construções e outras coisas mais. Então a oferta, ela geralmente é designada, enquanto que o dízimo, a sua designação é genérica, como diz Malaquias, para que haja mantimento na casa do Senhor, como diz os textos do Pentateuco, para que haja mantimento para os levitas, para que haja sustento, para que o tabernáculo possa existir. Daí a diferença. O dízimo exige uma regularidade e a oferta não necessariamente. Ambos se encaixam na ideia de dar, né, conforme propôs no seu coração, porém o dízimo tem uma diferença. Porque o dízimo tem um ponto de partida, que não são os 10%, como muitas vezes alguns pastores pregam, alguns já pegaram até 30%, 10% para cada uma pessoa da Trindade. É um absurdo isso, né? É um absurdo, não existe isso à luz da Escritura. 10% é apenas um referencial quando foi criada a moeda, quando foi criado o dinheiro. Tá? Eu sei que deve ter pastor que vai me ouvir, vai ficar se remexendo, né, de raiva quando eu falo esse tipo de coisa. Mas o referencial do dízimo, embora a palavra signifique 10%, mas o referencial dele são as primícias, os primogênitos, a primeira colheita. Este é o referencial. Então aqui, quando Paulo fala sobre o que propôs no seu coração, encaixa nisso aí. Até porque, no caso do dízimo, nós temos uma realidade diferente da deles. Eles não tinham
vários descontos em seus olerites, em seus contra-cheques, eles não tinham previdência, eles não tinham imposto de renda, uma série de coisas que não se encaixa na nossa realidade. Então eu sempre falo que eu deixo à vontade os irmãos nesse sentido. Cada um deve colocar o que tirou em primeiro lugar no seu coração, no que tange ao dízimo. Se for 10% do que é lucro, do que é líquido ou do que é lucro, é entre você e Deus. Se 10%, 30%, 40%, como alguns gostam de enfatizar, que o William Colgate fazia isso, né, quando começou a grande fábrica que nós temos hoje, um grande empreendimento, né, a grande empresa que virou hoje. Não importa para mim. Primeiro porque ele é ele, eu sou eu. A realidade dele é uma, minha é outra. Agora, o mais importante é contribuir conforme está no seu coração. Isso é que é o mais importante. E tendo como base as primícias. As primícias. Aí eu vou tentar explicar isso mais adiante. Que esse é o ponto complicado. Porque ter como base a primícia significa também que não é de qualquer jeito. Mas, como eu falei, mais adiante nós vamos falar sobre isso. Paulo, então, está enfatizando a importância da generosidade. A ideia central do texto é que, olha, aqueles que plantam pouco vão colher pouco. Ou seja, se você não gosta muito de participar, de contribuir, você vai colher pouco diante de Deus também. Agora, é óbvio, alguns gostam de chegar e materializar isso. Esse é um risco muito grande. Esse talvez seja um texto mais difícil para eu pregar, porque eu vi muito isso na minha vida. Pastores, líderes, que muitas vezes, com intuito, até com intenções boas, de construir um santuário, de comprar um piano, alguma coisa assim, mas manipulam textos como esse, para tentar colocar na mente das pessoas uma espécie de bênção ou de maldição, se você contribui ou não. Eu não quero que você pense isso. Eu não quero que isso aconteça aqui. Mas eu quero que cada um tenha consciência do que significa ofertar, entregar, contribuir, dar o dízimo, entre outras coisas. Isso é que é importante. Então o escritor sacro, no caso Paulo, ele vai incentivar as pessoas a contribuírem de forma espontânea, com alegria e não com tristeza. Pois Deus ama ao que entrega dessa forma, com alegria. Deus é capaz de engrandecer essas pessoas. Como? Aí vai depender de uma série de contextos. Uma série de contextos. É muito arriscado, às vezes, achar que bênçãos materiais estão sempre relacionados a dízimos e ofertas. É muito arriscado. Primeiro que não é isso que a Bíblia diz. Não há essa promessa. Não, há sim em Malaquias. Não, essa promessa de Malaquias é para Israel. E essa promessa é se Israel fosse fiel, o que não foi. E se for pensar assim, nós também não somos. E eu não estou falando de dízimo e de oferta. Porque o nosso aspecto agora é espiritual. É muito mais profundo do que Israel. Embora Israel envolvesse também o espiritual. É a mesma coisa daquela famosa oração de Samuel, quando, né? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, né? Amados, eu já vi tanta gente pregando isso, tirando o contexto, e tentando aplicar em realidades que não é a nossa. A realidade é de um povo que teoricamente tinha que ser teocêntrico, teocrático, e que não era. Eu não posso pegar essa promessa de 2 Samuel 7,14, não é isso? 2 Samuel 7,14. Eu não... 2 Crônicas. Eu não posso pegar o livro, essa promessa de 2 de Crônicas, e transportar para o Brasil, por exemplo. O Brasil é teocrático? Não. O Brasil é uma nação toda comprometida com o Senhor? Não. A Constituição brasileira é baseada nas Escrituras? Não. Eu não tenho como pegar essa promessa e trazer para cá. Isso é um erro enorme. Isso é uma forma de assustar as pessoas, de pregar para poder angariar fundos, conseguir dinheiro, manter seu salário. Não importa o que acontece na cabeça dos meus colegas. Falo isso com muito temor e tremor nos corações. Mas não é a forma correta. É uma expressão que eu gosto de usar muito. É desonestidade intelectual. O texto não se aplica a nós. Agora, pode ser aplicado a nós no sentido espiritual. Aí é outra história. Diante das promessas espirituais, diante das promessas messiânicas, eu posso aplicar textos assim para mim. Mas como? Só na questão material? Não, porque as questões materiais aqui são simbólicas.
apontam exatamente para a sua entrega, para a minha entrega, para a nossa forma de nos entregarmos. Paulo então menciona a ideia de conceder benefício aos pobres como sendo uma coisa boa. Ele vai falar da necessidade, né, de nós entregarmos de coração, verdadeiramente. A generosidade resultará em orações de gratidão a Deus, lá do povo de Israel, de Jerusalém, perdão, da igreja de Jerusalém, que estava passando necessidade. Porque Deus é que concede a nós um dom indescritível, maravilhoso. E assim aprendemos algumas coisas que eu quero tentar compartilhar nesta manhã com os amados irmãos e amigos. Primeiramente, foi fruto da nossa devocional, é que não se oferta o que sobra. 2 Coríntios 9, 6 diz, e isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Este versículo está nos convidando a refletir sobre a qualidade das nossas ofertas, a qualidade das nossas doações. Quando aquela viúva chegou diante daquele gasofilácio e entregou a sua oferta, Jesus disse que ela tinha entregue tudo. Porque ela entregou não o que estava sobrando, não o que sobejava. Ela não entregou algo que era o que restou. Mas ela se entregou e entregou tudo. Então, ao utilizar essa metáfora que Paulo fala da semeadura e da colheita, ele está mostrando que nossas ações têm consequências proporcionais, espiritualmente falando. Se somos econômicos na contribuição, também colheremos pouco. Se somos econômicos na nossa entrega, também colheremos pouco. Não ofertar o que sobra, ultrapassa, transcende a mera quantia monetária ou bens. Envolve um coração bondoso. Ofertar apenas o que não faz falta pode apontar para a ausência de sacrifício. Aí voltemos para Davi no texto de 2 de Samuel. Não quero nada que não me custe alguma coisa. Não vou fazer nada por Deus que não me custe algo. Veja bem, meu amado, veja bem, minha amada, nossa oferta não pode ser de qualquer jeito. E aí eu quero lembrar de Gênesis, capítulo 4. Lá nós temos o primeiro homicídio. E qual foi a causa do primeiro homicídio? Literalmente foi inveja. Inveja. Caim teve inveja porque a oferta de Abel foi aceita e a dele não. Mas quando você para analisar o texto, é uma coisa interessante. Já vi muita gente pregando que Deus não aceitou a oferta de Caim porque não foi a oferta de sangue. Mentira, porque tem oferta de cereais também na Bíblia. Deus não aceitou a oferta de Caim porque não foi uma ovelha. Mentira. Mas quando você lê o texto, lá diz assim, Gênesis capítulo 4, versos 3 a 5. Depois de alguns dias, trouxe ao Senhor uma oferta. Caim trouxe ao Senhor. Uma oferta, artigo indefinido. E é a melhor tradução que pode ser desse fato. Ou seja, o que é um artigo indefinido? Foi uma oferta qualquer, ele pegou, vou levar isso aqui. Isso aqui está bom. Uma oferta ao Senhor. Quando vai descrever Abel, você pode conferir depois, tá? Quando vai descrever Abel, ele diz o seguinte, Abel, depois de alguns dias, trouxe dos primogênitos, das primícias. O texto faz questão de destacar isso. Ou seja, Abel não levou uma oferta qualquer. Abel não levou o que sobrava. Ele não levou aquilo que estava sobrando. Não, ele teve um carinho, ele teve uma coisa toda especial. Também não fala que foi a melhor. Isso é outra coisa interessante, porque tem muita gente que às vezes, e eu já passei por isso, no Ministério de Som acontece muito isso, aqui nem tanto, mas em outras igrejas já vi, pessoas às vezes querem comprar aqueles equipamentos super caros para a igreja. A igreja às vezes tem uma realidade, por exemplo, semelhante à nossa aqui, né? Nossa igreja não tem abastança, não tem nada sobejando, a gente luta muito, graças a Deus por isso. E aí quer comprar aqueles aparelhos caríssimos. Eu já levantei muitas vezes em reuniões e falava. Aí a resposta da pessoa tem que entregar o melhor para o Senhor. Onde está escrito isso? Você tem que se entregar primeiro ao Senhor, primeiro. Talvez, sabe o que Saul fez? Talvez Saul foi lá e olhou a maçã mais bonitinha, o cereal mais bonitinho.
O melhor. Davi não, Caim, né? Desculpa. Falha nossa. Caim chegou a olhar, olhou lá. Essa maçãzinha aqui, esse cerealzinho aqui tá bonito. É isso aqui que eu vou dar para Deus. Muitas vezes nós fazemos isso. Quem nunca foi em igrejas, por exemplo, mais parece desfile de moda? Me lembro como se fosse hoje. Primeira igreja que eu visitei depois da minha conversão. Foi mais ou menos nessa época do ano, assim, porque eu me converti dia 9 de agosto de 85. Foi mais ou menos nessa época que eu estava indo pela primeira vez numa igreja. E foi numa igreja batista, tá, gente? E eu disse que nunca mais botava os pés nela. Numa igreja batista. Você vê, Deus faz isso com a gente, vira até pastor batista. Mas eu entrei, eu fiquei constrangido. Constrangido. Eu só tinha uma camisa, era a única que eu tinha. Só tinha um tênis. Tá? Eu me vestia mal, se vocês verem as fotos daquela época, umas camisinhas xadrez, que pelo amor de Deus. Mas o problema não é esse. O problema é que eu entrei na igreja e parecia que eu estava num desfile de moda. E o destaque era esse. E mais, as pessoas me olhavam. E não adianta dizer que eu estava julgando, não. Porque eu conheço muito bem quando a pessoa está me olhando de um jeito ou de outro. E havia um pré-julgamento. E os jovens me evitavam. Me evitavam. E eu falei que nunca mais poria os pés naquela igreja. Não, graças a Deus não cumpri, já até preguei nessa igreja. Mas a dor foi grande naquele momento. E por isso que eu acabei me afastando e optei em tentar outras denominações, mas acabei voltando. Graças a Deus estou aqui. Sou batista com muita convicção. E hoje não olho mais para os homens, não olho mais para a igreja, não olho mais para grupos, porque somos pecadores, vai continuar tendo pecado. Mas o fato é que muitos fazem isso. Eu estou oferecendo melhor. Aí faz uma dívida, vai lá, compra aquele vestido de 5 mil, 10 mil reais, que para os ricos aí, né, jogadores, desfile de moda, esse pessoal assim, tranquilo. É até barato, 5, 10 mil, mas para nós é um negócio complicado. Aí divide em 12 vezes, né, sem juros, para dizer que está apresentando o melhor para Deus. Não, meu querido, você está querendo se aparecer. Entenda isso. O melhor para Deus é que se você pegasse esse mesmo dinheiro, tá, e comprasse o vestido que você precisasse, e ajudasse, ou a igreja, aí eu não quero entrar no mérito aqui, tem que ser para a igreja, não é isso não. É você entender que existem prioridades, até na sua própria vida às vezes. Já vi pessoas que têm carros de 400, 500 mil e moram em barraco. 200, 300 mil você compra um apartamento bom, vai andar de um carro mais simples. Mas o que eu quero mostrar com isso é que entregar o melhor não caracteriza alguém que está entregando a primícia. Entregar o melhor não quer dizer alguém que está se entregando em primeiro lugar. Então isso é fundamental. Mas voltemos a Gênesis. Caim não teve a sua oferta aceita. Abel, por outro lado, agradou ao Senhor. Porque ele não pensou, ele não se preocupou, ele tirou do primogênito, tirou das primícias. Isso vale para o dízimo. O dízimo que tem como base as primícias, não é a ideia de você ficar preocupado, é você tirar sem se preocupar. Eu falo sempre, o nosso orçamento tinha que ser calculado com base nos 90%. O orçamento. Dízimo não entra em orçamento. Dízimo é ao concurso. É fora, não concorre. O meu orçamento é baseado nos 90 e não nos 10. E eu, como volto a repetir, não estou entrando no mérito aqui, se esse 10 é bruto, líquido, não estou entrando no mérito. Aí sim, cada um contribua conforme propôs no seu coração. É nesse contexto que esse texto se encaixa. Ao trazer uma oferta, Caim não buscou ter Deus em primeiro lugar. Caim não buscou colocar Deus em primeiro lugar. Será que não é isso que nós estamos fazendo? Quando muitas vezes deixamos de lado a nossa oferta, quando falamos, se der.
Muito cuidado, querido. Segunda coisa que eu aprendo: não se deve ofertar por coação. Aí isso eu digo com toda a autoridade, como é complicado ficar ouvindo só em dinheiro. Eu não sei como é que essas pessoas suportam. Eu acho que é muito misticismo para viver numa igreja onde só se fala em dinheiro. Paulo deixa claro: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse é um dos motivos que eu não gosto de falar de dinheiro, de púlpito, porque parece que estamos querendo o tempo todo coagir as pessoas. Deus ama o que se entrega, o que dá. Este amor de Deus é o amor de satisfação, por saber que estamos entregando algo que sabemos que não nos pertence, que pode até nos fazer falta, porque não é qualquer coisa que eu entrego, não é o que sobra que eu entrego, mas é de coração. A generosidade deve ser uma escolha pessoal. Não pode ser. Nós brincamos muito, né, sobre nossa cantina, né? De vez em quando tem um aí que fala que não é tocado, né? Cadê ele? Não é tocado pelos... Está ali, né? A hora que... Eu sei que ele fala brincando, porque é uma pessoa que entrega tudo. Entrega muito, graças a Deus. Mas a gente tem essa coisa de... não, já que não é obrigado também... E aí, ignora. Eu brinco, às vezes, Deus não me tocou no coração ainda. Mas é brincadeira. O fato é que nós temos que ter Deus em primeiro lugar. Deus não valoriza apenas o ato de doar, mas Deus valoriza a atitude que você tem no seu coração. Por isso que aquela viúva agradou a Jesus. Ela entregou uma moedinha, entregou algo insignificante, mas entregou tudo que tinha no seu coração. Isso reflete a ideia de que nosso relacionamento com Deus e nossas ações devem ser autênticos, devem ser voluntários. São fundamentados no amor e na alegria de contribuir, e não porque estou sendo coagido. Claro que precisamos pensar muito, em especial quando falamos de dízimo. Biblicamente falando, Paulo está se referindo aqui de oferta, como eu disse. Então nós temos que pensar que o dízimo não deveria entrar nessa conversa, salvo aquela parte que eu falei de ser a primícia como ponto de partida e essa questão de 10% ser relacionada a cada realidade. Isso eu fico muito tranquilo de falar dessa forma. Porém, por ter como primícia a base, as bases como primícia, eu preciso me nortear nisso aí. Eu tenho realmente entregue. Eu tenho entregado realmente algo que vai me fazer falta, que eu vou ter que talvez lutar até. Eu tenho realmente me sacrificado. Isso deve nos nortear. O surgimento do dinheiro fez com que surgisse os 10%. Tudo bem, está lá na Bíblia também. Mas será que eu estou me entregando? Nós cantamos aqui que tudo é do Senhor. Ele é dono da chuva, do céu e do mar. Senhor das crianças, de tudo. Então, meu amado e minha amada, entenda uma coisa: além de você não entregar apenas o que sobra, não faça por coação, mas faça por amor. Pastor, então eu não vou entregar já que eu não tenho vontade. Aí é você e Deus, você está pecando. Significa que você não está amando a Deus. Se você não tem disposição nem de se sacrificar, é porque talvez você não ame a Deus. Nem um pouquinho. Não estou dizendo aqui daqueles momentos de exceções. Qual é a exceção? Uma doença, uma morte, uma situação crítica. Eu não estou aqui de forma nenhuma criticando aqueles que perderam um ente querido e naquele momento tiveram que tirar da onde não tinham às vezes. Eu não estou criticando estes. E aí é você e Deus. Eu tenho um hábito, como acontece essas coisas comigo, depois de entregar. Eu tenho esse hábito. Às vezes entrego retroativo. Eu tenho esse hábito, mas é a minha consciência. É a minha consciência. Então, cada um contribua com o que propôs no seu coração. Comigo acontece isso também. Acontece de esquecer. Depois que criaram o tal do Pix, que é uma bênção, para mim é um perigo. Com a mente maravilhosa que eu tenho, é um perigo. De vez em quando eu tenho que mandar 2, porque ficou um para trás.
De vez em quando. O hábito de separar também é bom por um lado, mas é perigoso para o outro, porque eu separo, deixo lá e esqueço. Né? Então tem esse lado. Não entra no meu orçamento, show de bola. Aí todo mundo pensa, pastor é santo, nada, pastor é sem vergonha. Eu separo e esqueço que eu separei. Às vezes chega no final do mês, eu vou olhar o dinheiro, está sobrando dinheiro. Não entreguei o dízimo. Isso acontece comigo. Acontece de vez em quando. Mas o mais importante é eu entender das primícias, de que Deus é o primeiro na minha vida, e que eu não entrego algo que sobra, mas também não entrego nada por coação. É por amor. Por amor àquele que me salvou. Terceira coisa que eu aprendo, Deus é suficiente em si mesmo. A grande recompensa para aqueles que participam alegremente e de forma sacrificial na obra de Deus, está em saber que Deus sempre supre suas necessidades. E eu não estou ficando preso aqui a crônicas, eu não estou ficando preso a Malaquias, mas eu estou mostrando que Deus não vai lhe deixar faltar, porque Ele é Senhor. Isso caracteriza uma vida, quando você fica muito preocupado com isso, quando você fica preso demais à matéria, isso caracteriza às vezes uma vida de idolatria. Pode ser o dinheiro, não importa, mas é uma vida de idolatria. Não quer dizer que Deus vai tornar você rico, não quer dizer que você vai conseguir resolver todos os seus problemas porque você é dizimista, não. Quem prega assim é um hipócrita, é um demagogo. Mas só que Deus é suficiente. Ao entregar o dízimo ou uma oferta, é importante reconhecer que essa pessoa demonstra sua confiança em Deus e sua total dependência nele, em todas as áreas. É colocar em prática o que diz literalmente o Salmo 23, literalmente, não a versão poética que a maioria das nossas Bíblias tem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa versão é linda, é maravilhosa, mas você sabe o que no original está dizendo? O Senhor é o meu pastor, de nada eu sentirei falta. Essa é a ideia. Nada eu vou sentir falta. Porque Deus é suficiente a mim. Ele é suficiente para mim e suficiente a mim. Ao entregar um dízimo ou uma oferta, é importante reconhecer isso. É importante ter em mente que a fé não se limita a ações exteriores. Entregar dízimo para mostrar que entregou também não adianta. É a mesma coisa daquela roupa bonita que você gastou milhares de reais só para dizer que é o melhor para Deus. Entregar uma oferta ou um dízimo envolve se conectar com Deus, por isso que é um momento de adoração. É um momento de gratidão. É um momento onde nós temos que nos derramar diante de Deus. Viver pela fé é uma atitude de confiança. Eu confio no Deus que eu prego. É uma atitude de obediência. É uma entrega a Deus em todas as áreas da nossa vida. Você entregou todas as áreas da sua vida? Alguém já disse que a última área que se converte, nossa, é o bolso, né? Eu creio que infelizmente é verdade. A última área de muitos de nós que isso se converter, né? Estou falando isso, mas não existe isso, tá, gente? Quem se converte, se converte. A gente brinca assim, mas é complexo às vezes. Ver o materialismo, ver o amor ao dinheiro que muitos de nós temos. E por fim aprendemos que a oferta mostra nossa submissão ao Evangelho. Por fim não, o penúltimo, perdão. 2 Coríntios 9:13 diz assim: na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Muitos pensam que mostram a sua submissão à igreja, indo à igreja, participando do trabalho. Isso é uma submissão também, a palavra de Deus diz, Hebreus capítulo 10, verso 25. Mas quando nos dispomos a contribuir, não só no sentido material, mas com a nossa própria vida, quando nos dispomos a contribuir com causas como missões, como uma igreja passando necessidade, ou um irmão passando necessidade, nós estamos entregando, entendendo a essência do Evangelho. Não o Evangelho, não façam isso, pelo amor de Deus. Já falei sobre isso também. Pastores e líderes que gostam de pregar, postar na internet as suas ações sociais, dizendo, isso é o Evangelho. Isso não é o Evangelho.
Mas isso mostra que você entendeu a essência do Evangelho. Que você entendeu o resultado do Evangelho. O Evangelho traz tudo isso. Ofertas e dízimos são mais do que um ato financeiro. É uma demonstração concreta de nossa submissão aos princípios e valores do Evangelho. Tudo entrega ao Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando fazemos isso, estamos respondendo ao chamado de Cristo para seguir a Ele, confiar nele, investir em seu reino. A nossa disponibilidade financeira reflete a nossa preocupação com o reino de Deus, reflete a nossa fé nele, reflete o nosso amor, a nossa generosidade. Nossa obediência à palavra e nossa participação ativa na missão de Deus estão envolvidas nessa entrega. Tudo que nós contribuímos na vida para Deus mostra o quanto nós o amamos. E volto a repetir, quando fazemos isso sem coação, quando fazemos isso espontaneamente, quando parte de dentro para fora. Será que é isso que nós temos feito? Será que nós temos mostrado a submissão, uma submissão real ao Evangelho de Jesus? E por fim, agora sim, aprendemos que a nossa oferta deve refletir a oferta indescritível do Senhor. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Paulo termina dizendo isso. Nossa oferta não é apenas um ato financeiro, é uma demonstração de afeto, de gratidão, de identificação, de compromisso com Cristo. Representa o nosso entendimento, representa o entendimento profundo de que Cristo se entregou por nós. Um entendimento profundo do sacrifício que Deus fez ao enviar o seu Filho. E nós então respondemos a esse sacrifício com o nosso sacrifício, porque não farei nada para o Senhor que não me custar alguma coisa. Hoje vivemos dias onde não queremos mais nos sacrificar. Esse é um dos motivos que eu resolvi falar sobre mordomia. E pretendo escrever para o ano que vem sobre mordomia. Porque na realidade as pessoas perderam o sentido de mordomia. Mordomia virou algo obsoleto no meio cristão. Ninguém gosta de falar mais sobre isso. A nossa entrega é uma forma prática de demonstrar essa mordomia, demonstrar o imenso amor de Deus, demonstrado na cruz por Cristo, em Cristo, perdão. É fruto do nosso desejo de amar a Deus, de servir a Deus, de nossa plena e completa identificação com este sacrifício, com o sacrifício dele lá na cruz, com a nossa identificação com a sua missão, o nosso compromisso de sermos bons administradores, ou seja, mordomos dos recursos de Deus que Ele nos dá. Isso inclui a matéria, isso inclui o dinheiro. Quando a nossa oferta é motivada pelo amor sincero a Jesus, ela se torna um exemplo claro de devoção e uma forma de exaltar a esse Deus maravilhoso. Nós temos feito isso. Caminhando para a conclusão, não podemos ofertar jamais o que sobra. Não faça isso. Devemos fazer da oferta algo que vem de dentro de nós, fruto do nosso amor a Deus, um amor sincero. Um amor sincero por aquilo que Jesus fez. Confiar que Deus é o nosso provedor. Isso deve nos levar a contribuir sem medo e com esperança. Isso demonstra nossa submissão ao seu Evangelho, ao Evangelho pleno e a uma participação ativa na obra de Deus. Nossa entrega deve ser uma resposta da entrega de Deus. Deus se entregou por nós, Deus deu seu Filho por nós, agora nós nos damos por Ele. Ele se entregou completamente por nós, Ele deu o seu Filho por nós. Assim podemos mostrar nosso amor de forma tangível quando nos entregamos. Eu não estou falando só da oferta, quando nos entregamos por completo. A sua entrega foi completa? A sua entrega foi absoluta? Nós muitas vezes cantamos: vem Senhor minha vida oferecer, como oferta de sacrifício.
mas muitas vezes cantamos só da boca para fora. Porque quando queremos realmente oferecer nossa vida, vai atingir todas as áreas, inclusive a financeira. Vai atingir todas as áreas, inclusive o meu tempo de dedicação a Deus. Vai atingir todas as áreas, inclusive o meu tempo de participação nas obras, no trabalho de Deus. Eu vou querer fazer sacrifício, até para estar na igreja, até para estar com os irmãos, até para entregar a oferta, o dízimo, até de conviver com aquele irmão que eu tenho dificuldade, até a amar sem ser amado, como dizia Francisco de Assis. Será que nós estamos tendo uma entrega completa em nossas vidas? Será que as lições que nós aprendemos com essa oferta dos coríntios têm sido vivenciada por nós aqui? Será que os membros da Igreja Batista Central de Vitória têm realmente entregue sua vida por completo nas mãos do Senhor, começando pelo dízimo, ou melhor, passando pelo dízimo, passando pela sua entrega, passando pelo seu tempo, passando pela sua fidelidade em todas as áreas? Pense nisso. Que Deus possa completar estas palavras em cada coração e que possamos aprender com esta lição, com estas lições que Paulo nos deixa de forma tão preciosa. Leia esse texto em casa com carinho. Medite nele. Pense no que nós pregamos aqui. Leia o texto antes. Se você não estava aqui a semana passada, vai lá na internet, veja a pregação que eu fiz do texto anterior. Tenta fazer a ligação entre elas. Analisa. Eu tenho feito uma entrega completa a Deus na minha vida? Pense nisso. Vamos orar.